Hello everyone, hello everyone. Hoje nós vamos conversar aqui sobre um assunto de estrutura. Vamos falar sobre a língua em si, não só sobre o processo de aprendizado, sobre como aprender, mas a gente vai falar sobre a língua. Vai ser uma aula de inglês mesmo, né? E vai ser uma aula na qual a gente vai falar sobre o uso de adjetivos. Como é que a gente faz para usar adjetivos em inglês? É muito comum eu ouvir pessoas chegando para mim e reclamando, falando assim: ah, Bruno, você sabe que inglês é difícil porque no inglês troca a ordem das coisas, né? Às vezes a gente tem que falar uma frase e a gente tem que pensar de trás para frente, porque a ordem das palavras é trocada. Bom, primeiro de tudo, se você está falando que a ordem é trocada, ela é trocada com relação a quê? Né? Ela é invertida com relação a quê? Normalmente, quando as pessoas falam isso, elas estão falando português, né? Só que, apesar de eu achar o português uma língua linda, uma língua muito bonita, muito cheia de paixão, muito cheia de beleza, muito mais bonita, inclusive, que o inglês, apesar do inglês também ser uma língua bonita, o português ele não é uma língua muito prática, né? E nem sempre o português também possui uma estrutura muito lógica. Agora, já o inglês não. O inglês ele é uma língua muito lógica. Fica muito fácil de você entender a estrutura do inglês, porque o inglês possui uma espécie de lógica por detrás da estrutura dele. Então, muitas vezes fica fácil de você entender o porquê da ordem das coisas ou da razão das coisas acontecerem na língua inglesa. Então, quando a gente começa a ter essa visão de uma língua que é mais lógica, eu estudei alguns anos de engenharia elétrica, então eu me debrucei muito pelos números, né? E eu sempre gosto de alguma explicação lógica para as coisas. Quando a gente consegue entender a razão pela qual determinadas coisas são como são, né? E isso ajuda muito a gente a entender como é que a gente precisa fazer para a gente poder ser versado, né, num determinado assunto. Então, quando a gente quer falar inglês, na grande maioria das vezes o maior desafio que um aluno tem de inglês é falar a língua. A melhor maneira de ajudar ele a falar é ele entender a língua para que ele possa falar. Então, o que acontece com o adjetivo é exatamente isso. O adjetivo, ele tem em inglês uma função muito lógica, tá? E eu vou provar isso para vocês hoje. Vocês vão entender o porquê a gente usa o adjetivo como a gente usa em inglês, né? O que é um adjetivo? O adjetivo é uma característica que a gente dá para alguma coisa, tá? Por exemplo, se eu falo em português que um carro ele é rápido, então rápido é um adjetivo para carro, né? Agora, se eu for falar de uma cobra, eu falo que a cobra ela é rápida, né? Aí você vê que como carro em português é masculino, então o meu adjetivo ele precisa ser rapido, né? E a cobra, como ela é um substantivo em português feminino, então eu preciso dizer que a cobra é rapidá, né? Ou seja, eu já tenho aí duas formas diferentes do mesmo objetivo. Agora, se eu estou falando de carros no plural, né, eu tenho que falar que os carros são rápidos. E se eu estou falando de cobras, eu estou dizendo que as cobras são rápidas. Aí eu já tenho outras duas formas do mesmo adjetivo, que vão mudar em função do gênero do meu substantivo e do número. Né? Gênero é se é masculino ou se é feminino, e número se é singular ou se é plural. Ou seja, a gente viu aí que dependendo do substantivo, eu vou precisar mudar o meu adjetivo. O meu adjetivo ele vai variar em função do meu substantivo. Isso é o que acontece em português, não é verdade? Então eu digo que o carro ele é rápido, né? Agora, você fala também em português um carro rápido, né? Você fala isso em português, né? Uma cobra rápida, né? Você fala isso em português. Agora, em português, em algum momento aí da história da nossa língua, foi possível sim você falar um rápido carro, né?
A gente vê aí, principalmente em linguagem escrita, muitas vezes alguém falando assim, ah, uma bonita moça se aproximou, né? Ou seja, em português, nem sempre você necessariamente precisa colocar aí o teu adjetivo depois. Você pode colocar, às vezes, aí o teu adjetivo antes, não tem problema nenhum. Agora, vamos entender por que, que no inglês a gente põe esse adjetivo antes, né? Porque como eu estava falando para vocês, o inglês ele é uma língua lógica. Então, antes de eu falar sobre o que eu estou falando, ou seja, antes de eu dizer o meu adjetivo, eu vou caracterizar esse meu adjetivo. Né? Eu vou colocar as características dele. Então, do ponto de vista lógico, fica muito mais fácil você caracterizar antes e finalizar com a coisa do que você falar a coisa e depois caracterizar ela. Né? Por exemplo, até mesmo porque você não vai saber se você está falando de outra coisa que vem depois. Né? Ou seja, do ponto de vista de ordem lógica, não faz muito sentido você caracterizar depois. Você primeiro caracteriza e aí você finaliza com o substantivo. Que aí você está dizendo, olha, estes substantivos têm essas características que eu falei antes. Então essas características que eu falei antes, elas pertencem a esse substantivo. Por exemplo, se eu for dizer para você que o carro ele é rápido, então em inglês carro é car. Só que como em português eu tenho gêneros, e em inglês eu não tenho gêneros, então rápido que pode ser fast, né? Fast car. Né? Eu vou falar que o carro ele é rápido, então eu vou falar em inglês fast car. Por quê? Fast quer dizer rápido, está caracterizando o meu carro. Ou seja, é muito mais fácil, né, eu caracterizar em inglês porque eu estou dizendo que o meu carro ele é rápido. Porque nem sempre eu posso caracterizar de uma maneira só. Às vezes eu quero dizer que o meu carro ele é rápido e ele é azul, por exemplo. Ou eu posso falar que o meu carro ele é rápido e ele é bonito, por exemplo. Né? Eu estou caracterizando o meu carro. Aí em inglês, o que eu faço? Eu falo, olha, this is my beautiful fast car. Né? Eu falo, beautiful fast car. Ou seja, primeiro eu dou uma característica, depois eu dou outra característica. Se eu quiser, eu posso dar outras características e finalizar com car. Né? Então, my beautiful fast car significa o meu carro bonito e rápido. Né? Se eu fosse traduzir isso para o português. Agora, olha para você ver como é que é mais lógico isso. Né? Se eu, por exemplo, for dizer que o meu carro ele é bonito, ele é rápido e ele é um carro vermelho. Então eu vou dizer my fast beautiful red car, né? My fast beautiful red car, ou seja, o meu carro que é rápido, que é bonito, que é vermelho, né? Então você vê que em inglês eu ponho todas as características antes, eu estou dizendo exatamente como é que ele é e no final eu finalizo de uma maneira lógica, né? É esse, eu estava falando disso. Então, a característica 1 é essa, a característica 2 é essa, a característica 3 é essa e finalizo com o meu substantivo. Agora, olha só como em inglês é muito mais fácil da gente fazer isso. Né? Primeiro, a gente precisa entender, ou seja, existe uma estrutura lógica. Né? Do ponto de vista lógico, é muito mais fácil você pensar em inglês do que você pensar em português. Tá? É porque como você está habituado a pensar em português, parece que é mais difícil, mas não é. Tá? Porque fica muito mais lógico você primeiro dar as características da coisa e depois dizer do que você está falando, do que você falar do que você está falando e depois falar características. Essas características foi do que você falou ou de alguma coisa que você ainda vem a falar, porque você soltou características, entende? Então é muito importante que você entenda isso, que é mais lógico, é mais inteligível você falar as características e por fim você dizer qual é o substantivos qual é o substantivo que tem aquelas características, né? Por isso que em inglês eu falo beautiful fast red car, né? Ou seja, é aquele carro que é bonito, que é veloz, que é olha só em português como eu tenho que falar que é para eu poder explicar e é isso e é aquilo, que é, né? Em inglês não. Em inglês eu ponho só os adjetivos antes e finalizo com o substantivo, pronto. Eu estou caracterizando aquele substantivo.
Então, como em português normalmente a gente põe tudo depois, a pessoa chega pra mim e fala assim, ah, Bruno, é porque em inglês é tudo trocado. Na verdade, não é trocado, né? Na verdade, em português que a lógica é meio trocada. Em inglês faz muito mais sentido. Agora, olha, é muito mais fácil você utilizar os adjetivos em inglês, não só por essa razão. Existe uma outra razão pela qual é muito mais fácil você utilizar os adjetivos em inglês. Porque olha só, quando eu digo carro, lembra, eu falei para você que o carro ele é rápido. Então em inglês eu vou dizer fast car, né? Agora, se eu tô falando de cobra, a cobra ela é feminino. Então eu digo que a cobra ela é rápida. Né? Olha só para você ver. Então aí eu tenho duas formas, né, de adjetivo. E se for plural, então os carros são rápidos e as cobras são rápidas. Aí eu já tenho 4 formas diferentes do meu objetivo, do meu adjetivo. Ou seja, se eu estou falando bonito, o moço é bonito, a moça é bonita, e os moços são bonitos e as moças são bonitas. Ou seja, esse adjetivo que é bonito, ele vai variar em função do meu substantivo. Se o meu substantivo for masculino, se ele for feminino, se ele for singular, se ele for plural, ele vai mudar. Agora em inglês, olha pra você ver, olha a beleza do inglês. Em inglês, eu não tenho gênero. Em português eu tenho 2, né? Em português eu tenho 2. Em alemão eu tenho 3, hein? Em alemão eu tenho 3. Em alemão eu tenho o masculino, o feminino e o neutral. Né? Eu tenho 3 gêneros em alemão. Mas em inglês, em português eu tenho 2. Em inglês eu não tenho nenhum. Ou seja, em inglês, car é car. Ele não é nem masculino e nem feminino, ele é car. Né? E aí o que acontece? Em inglês, se eu estou falando o carro rápido, ele é fast car. Mas se em vez de carro eu estou falando snake, snake não tem gênero, porque em inglês não tem gênero. Então vai ser fast snake, que é snake, que é cobra. Então vai ser fast snake, ou seja, é fast car e é fast snake. Agora, Bruno, e se for plural? Olha só, se for plural, em vez de car, é cars. Então vai ser fast cars. Ou seja, eu não mudo o meu adjetivo, porque aqui eu estou usando o quê? Um adjetivo que me caracteriza, certo? Ele caracteriza o quê? Os cars. Né? Se eu for usar snakes, por exemplo, que é o plural, né, de snake, que são cobras, eu vou falar o quê? Fast snakes. O que eu estou querendo dizer para você? Que em português é o carro rápido. Em inglês é fast car. É a cobra rápida. Em inglês é fast snake. São os carros rápidos. Em inglês é fast car. Cars. As cobras, que são rápidas, eu vou falar fast snakes. Ou seja, é fast para todo mundo. Para todos os substantivos. Não interessa se for singular ou plural. Se eu for dizer que o carro é rápido e bonito, é fast, beautiful car. E se for plural? Fast, beautiful cars. E se for snake? É fast, beautiful snake. Eu não sei se alguma snake pode ser bonita, mas tudo bem. Fast, beautiful snake. Se for plural, fast, beautiful snakes. Você está entendendo? Ou seja, em inglês é muito mais fácil, porque como a caracterização ela vem antes, então eu não mudo o meu adjetivo. O seu adjetivo, ele não precisa declinar, ele não precisa variar em função do teu substantivo. Não. O teu adjetivo ele vai sempre permanecer daquele mesmo jeito. Né? Então em inglês, rápido é fast. Rápida é fast. Rápidos é fast. E rápidas é fast. Ou seja, o adjetivo não muda, é o mesmo adjetivo. Entende? Agora, isso facilita demais você utilizar o adjetivo em inglês. Né? O que acontece? Muitas vezes, eu lembro muito de um exemplo, meus alunos, a gente às vezes quando assistia Harry Potter, né, e analisava o inglês do Harry Potter, do filme. E aí, por exemplo, tinha um professor que em português era o professor de defesa contra as artes das trevas, né? Ou seja, defesa contra as artes das trevas era o nome da disciplina. Essa era a disciplina que o professor ensinava. Então, em inglês, como é que ficava? Se o professor ensinava, por exemplo,
Por exemplo, professor, em inglês em português eu tenho que falar. Ele é o professor de português. Não é? Eu falo isso em inglês. Professor de português. Nesse caso, português é a disciplina que o professor ensina. Então, é o que eu estou caracterizando o professor. É uma característica do professor. Certo? Então, eu falo Portuguese Language Teacher. Portuguese Teacher. Né? Então, o que acontece? O Snape, que era o professor lá do Harry Potter, ele era o professor de defesa contra as artes das trevas. Então, eu pegava defesa contra as artes das trevas e em inglês isso era Defense Against the Dark Arts. Por quê? Artes das trevas são as artes que são das trevas. Então, as trevas vêm antes das artes. Né, em inglês, porque eu primeiro caracterizo e depois eu falo. Então, Defense Against the Dark Arts. Né? Porque são as artes das trevas. Dark são trevas e nesse exemplo, tá? E arts são artes, né? Então, Defense Against the Dark Arts, e isso é o nome da disciplina. E ele é o teacher dessa disciplina. Então é Defense Against the Dark Arts, teacher. Porque ele é o teacher que dá essa disciplina, ou seja, essa é a disciplina que caracteriza este teacher. Então, o Snape era Defense Against the Dark Arts, teacher. Né? Você fala, por exemplo, do professor de inglês, ele não é um English teacher, ele é um professor de inglês, né? Ele é um English teacher. Agora, o único problema com isso é que às vezes você pode ter algum tipo de confusão. E aí, para que você não tenha confusão em função do contexto, é bom você deixar claro. Por exemplo, o seu English teacher, ele pode ser um professor que é inglês, simplesmente. Né? Então, se não tiver claro pelo contexto que ele leciona a disciplina em inglês, é importante você, por exemplo, English Language Teacher. Então, aí é um professor de língua inglesa. Então, aí você consegue especificar um pouco mais. Né? Por exemplo, o meu Portuguese Teacher. Então, ele pode ser que eu seja o seu professor de português ou o seu professor que é português. Né? Originalmente, a nacionalidade dele seja portuguesa. Então, aí o que você faz? Você põe Portuguese Language Teacher, porque aí você enfatiza que ele é o teu professor de língua portuguesa e não que ele seja de nacionalidade portuguesa, entende? Então, mas em inglês é mais fácil de você fazer essa ordenação. Né? A gente tem aí, eu não vou entrar nesse assunto especificamente agora, mas em inglês a gente tem uma classificação para os adjetivos, né? Ou seja, é mais adequado que você utilize determinados tipos de adjetivos antes de outros, se você for colocar mais de um adjetivo no teu substantivo, tá? Né? O que é um substantivo? Substantivo é uma coisa, né? Por exemplo, uma pessoa é um substantivo, né? Um computador é um substantivo, o amor ele é um substantivo. Ou seja, o substantivo ele é sempre alguma coisa que você pode vir a caracterizar. Em inglês, a gente tem o adjetivo e a gente tem o advérbio, né? Porque se o adjetivo ele caracteriza o meu substantivo, ou seja, caracteriza o meu nome, o advérbio, ele vai caracterizar o quê? Ele vai caracterizar o quê? Vai caracterizar o verbo, ele vai caracterizar a ação, ele vai caracterizar o teu verbo, né? Então, por exemplo, em inglês, eu falo, por exemplo, que você é um careful driver, ou seja, você é um motorista cuidadoso, careful, né? Então, você é um careful driver, ou seja, você é um motorista cuidadoso. Agora, se eu for falar como você dirige, aí como você dirige, eu estou falando do verbo dirigir, não é verdade? Então, como é que você dirige? Você dirige cuidadosamente. E aí, em inglês, você transformar um adjetivo em um advérbio é muito simples. Na grande maioria das vezes, você vai adicionar ly no final do teu adjetivo. Então, eu digo que você é um careful driver, ou seja, você é um motorista cuidadoso, ou eu digo que you drive carefully, né? Você carefully, ou seja, você dirige cuidadosamente, né? Então, eu falo que ela tem, por exemplo, um beautiful smile, né? Smile é sorriso. Então, ela tem um
beautiful smile, ou seja, ela tem um sorriso bonito. Mas eu posso falar também como ela sorri, sorri verbo. Então aí eu digo que ela smile beautifully, né? She smiles beautifully. Ela sorri belamente, né? She smiles beautifully. Ou seja, é assim que eu transformo um adjetivo em um advérbio. Muito fácil de você fazer isso em inglês, muito fácil. Ou seja, o que a gente viu aqui? A gente viu aí nessa nossa live aí de 20 minutinhos, a gente viu como é que a ordem lógica facilita a gente entender como a gente usa os adjetivos em inglês, né? Muito lógico, é muito fácil utilizar os adjetivos em inglês. Não digo mais, é muito mais fácil você utilizar os adjetivos em inglês do que em português, né? Porque é muito mais lógico como você usa os adjetivos em inglês do que como você usa os adjetivos em português, né? É só você colocar as características que são os adjetivos antes e depois jogar o substantivo no final. Você não precisa mudar nada, você não precisa mudar gênero, você não precisa mudar número, você não precisa mudar nada. É simplesmente isso. Você só põe os adjetivos e taca o substantivo no final, pronto. Porque eu estou falando de alguma coisa. Que coisa que eu estou falando? Essa. Então, eu primeiro vou caracterizando esta coisa e no final eu falo que coisa que eu estou falando, né? É um beautiful blue car, né? Beautiful fast car, né? Então, assim você vai caracterizando os teus adjetivos. Espero que vocês tenham gostado desse nosso papo de hoje aí, para ajudar vocês com essa questão de adjetivo. É uma pergunta que é recorrente, né? Por que em inglês os adjetivos são trocados, né? Então, em inglês os adjetivos não são trocados, tá? É que, em comparação com o português, parece que está invertido. Mas é a gente, na verdade, que usa uma língua que é mais rebuscada. Então, aí nem sempre ela prima pela lógica, né? Por exemplo, em português é muito comum você falar assim, eu não tenho nada, né? Porque se você não tem nada, olha, isso não é lógico. Não é lógico você falar isso. Porque se você fala se você não tem nada, significa que você tem alguma coisa. Porque você está falando, eu tenho nada. Eu tenho nada, faz sentido. Né? Eu não tenho nada significa que você tem alguma coisa. Mas não é isso que a gente quer dizer em português. Quando a gente fala eu não tenho nada, você quer dizer o quê? Que você tem nada. Então, não é lógico isso. Né? Não é lógico. Em inglês, não. Em inglês, se você for falar que você não tem nada, você fala I have nothing. Né? Tem inclusive uma música famosa da Whitney Houston que chama I have nothing. Né? Ela fala I have nothing. Nothing, nothing, don't make me close my door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my hand. Então essa música, você conhece essa música? Só você falar, I have nothing. Estou dando esse exemplo para a gente prestar atenção em como o inglês ele é lógico e o português não é. Não é que você fala I have nothing, em inglês é I have, eu tenho, nothing significa nada. Então I have nothing significa o quê? Eu não tenho nada em tradução, né? É porque em português não é lógico. Eu não tenho nada. Quando você fala eu não tenho nada, significa que você tem alguma coisa, né? Mas o português, mas não é isso que você quer dizer quando você fala isso em português. O que você quer dizer é que, de fato, você não possui coisa alguma, não é verdade? Então, ó, essa frase já é mais logicamente correta, né? Eu não possuo coisa alguma. Significa o quê? Que o que você possui é você não possui coisa alguma. Isso faz mais sentido, é mais lógico. Eu falei, eu não tenho nada, significa que você tem alguma coisa. Então, em inglês a gente não fala assim. Em inglês a gente fala I have nothing, porque em inglês é mais lógico, né? I have nothing, né? Ou então você fala I don't have anything. I don't have anything significa eu não tenho nenhuma coisa, eu não tenho coisa alguma. Né? Então, significa eu não tenho nada, aqui em português não tem muita lógica. Então, esse é um exemplo que eu estou dando para vocês para provar que o inglês ele é uma língua muito mais lógica do que o português. E por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque quando você consegue enxergar a lógica por detrás da língua, fica muito mais fácil de você entender essa língua. Como fica muito mais fácil de você entender essa língua, fica muito mais fácil de você falá-la. Né? Então, isso ajuda muito a gente a perder
toda essa crença que normalmente a gente tem de que falar inglês é difícil, de que falar inglês é complicado. Gente, é muito mais fácil você falar inglês do que você falar português. Mas é que a gente não está habituado, então a gente logo de cara dá aquele susto. Mas o inglês é uma língua muito mais lógica, muito mais simples de você entender e de você falar do que a língua portuguesa, né? Então, o exemplo que eu dei é justamente para vocês entenderem aí, né? Como o inglês é mais lógico que o português, por isso mais fácil de ser compreendido. É exatamente por isso que a gente usa os adjetivos antes, né? Usa os adjetivos antes porque quando a gente primeiro está caracterizando aquilo, no final a gente fala o que é, né? É um beautiful car, é um beautiful blue car, ou seja, é um carro azul e bonito. Olha em português como é complicado. O carro é azul e bonito, né? O carro azul e bonito, né? Ele é o professor de inglês, né? Em inglês é English teacher, né? It's a beautiful English teacher, né? É um professor de inglês bonito, né? Por exemplo, né? São os meus cabelos. Enfim, então o objetivo é vocês entenderem isso, porque isso ajuda muito vocês aí a gostarem mais da língua, pegarem mais o entendimento da língua, né? Essa live vai ficar disponível no Facebook e vai ficar disponível no Instagram por 24 horas para quem quiser entender mais sobre como usar os adjetivos em inglês. Obrigado pela presença de vocês. Thank you very much for being here. We see ourselves tomorrow. Amanhã a gente faz mais uma live e conversa um pouco mais sobre inglês. See ya. Bye bye.